Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Libertação Espiritismo Luz, o nosso grupo de estudo e divulgação da doutrina espírita, e é um prazer muito grande ter você aqui conosco pela segunda vez. A primeira vez, gente, ela fez palestra, tá lá no YouTube registrado, tá também no Instagram, e contamos com você em breve, agora em 2021, junto conosco, nesse nosso trabalho, que hoje à noite nós vamos receber o Evandro Oliva, que ele vai ser uma palestra cantada, linda como sempre, né? O grande Evandro falando de mundo natal, ele e o Aldo Donato, que vai fazer a abertura, vão estar aqui com a gente hoje. Mas, Dani, boa tarde, você viu que eu falo muito, jornalista fala pelos cotovelos, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Wilton, Eliarquil, boa tarde, Wilton, e é um prazer estar realmente, novamente aqui com vocês, uma grande alegria. Olha aí, ativando aqui os comentários, porque já tem bastante comentário aqui. A galera que segue a Dani, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Instagram, Libertação Espiritismo e Luz. Eu pedi, inclusive, para vocês que não seguem ainda, que vocês ainda não estão aqui sendo seguidores do nosso Instagram, depois que acabar aqui a live, gente, vai lá e ó, segue a gente também. Nós estamos aí com a meta para ver se a gente chega no dia 31 de dezembro a 2.000 seguidores. Estamos caminhando para isso, graças a Deus. E aí nós contamos com você, para você também que está aqui, você que faz parte aí, que segue, que já acompanha o trabalho da Dani, esse trabalho belíssimo que ela faz, e você possa vir aqui com a gente. Então vamos começar, Dani? Vamos lá, vou pedir para você fazer a prece inicial, por favor. Vamos lá, vamos começar assim. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti neste momento que os bons espíritos nos deem a assistência necessária para que esse trabalho se realize com muita harmonia e seja um momento de grande aprendizado. Abençoado seja todos os instantes em que temos a oportunidade, ó Pai, de conhecermos um pouco mais de Tuas leis, de conhecermos um pouco mais de Teu amor, de Tua bondade, funcionamento da vida espiritual. Gratidão é a nossa palavra de hoje. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Que assim seja. Que assim seja. E para você que está chegando aqui agora e não sabe, tá? A Dani Castilho, ela é coordenadora do Cimesp Jovem, né? Faz parte aí, ela coordena um grupo da Mocidade Espírita aí em Paulista. Consegue reunir, teve até um evento esses dias também com os jovens espíritas, ela sempre está fazendo algo que possa reunir a mocidade espírita, que possa trazer. Nós ainda estamos engatilhando, Dani, mas está chegando muito mais gente por aqui para fazer parte, e em breve nós teremos a honra e o prazer de receber você em nossa cidade para fazer uma palestra para a mocidade espírita, se Deus quiser, assim que a vacina sair, a gente conta com você aqui, viu? Com muito prazer. Estaremos juntas. Pois é. Bom, gente, antes da gente adentrar realmente nos mundos regenerados, só fazendo aqui uma pincelada, porque existem vários mundos dos quais nós fazemos parte. Quando eu comecei a divulgar a palestra, algumas pessoas até recebiam a mensagem assim, vocês espíritas ficam falando de vários tipos de mundo, como são esses mundos, né? Então, para quem não sabe, só dando uma pincelada nesse mesmo capítulo que vem lá atrás, anteriormente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os mundos primitivos, que são destinados à primeira reencarnação da alma, justamente começamos pelo mundo primitivo e a gente reencarna várias vezes nesses mundos primitivos. Mundos de expiação e provas, que é onde ainda reina o mal ainda toma conta do nosso ser, que a gente ainda está aprendendo a praticar o bem, ainda está aprendendo a praticar a caridade. Mundo de regeneração, nos quais as almas, né, que habitam esse mundo, nós aí que estamos adentrando nesse processo de transição aí para o mundo de regeneração, estamos nos preparando para viver num mundo onde o amor começa a pairar mais graciosamente no ar, tendo mais vez, mais voz e mais força. Mundos ditosos, que são aqueles onde o bem
digamos assim, reina em cima do mal, tem um grande destaque e consegue estar habitando no coração de cada um de nós que habita esses mundos ditosos. E temos lá na frente, ai meu Deus, está muito longe ainda, mas um dia a gente chega lá com toda certeza, os mundos celestes ou divinos, que é onde os espíritos altamente evoluídos, onde tudo isso nos aguarda, que é aquele caminho que nós estamos traçando pelos ensinamentos de Jesus para chegar lá nesse momento. Mas hoje nós vamos falar desses mundos regeneradores. E agora com vocês, vamos ouvir a Dani, que vai falar justamente disso, desse período de regeneração, dessa dádiva que é o mundo de regeneração, como nos é trazido poeticamente Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Dani. Bom, falar sobre o mundos regenerados, nossa, é tão consolador, é bem esse o termo, é bastante consolador imaginar que estamos caminhando. Porque quando a gente começa a estudar sobre os mundos regenerados, nossa, dá aquela vontade assim no coração, eu queria já estar ali. Porque são mundos onde os espíritos ainda espiam, né? Onde os espíritos ainda vivenciam algumas provas, algumas expiações. Isso a gente encontra na Gênese, por exemplo, onde explica essa questão. Mas são mundos onde o mal, ele já está, digamos assim, mais sufocado, mais inibido. Ou seja, a pessoa pode até ter vontade de fazer, mas não faz. Porque sabe que não vai ter a aprovação geral. E neste momento que nós estamos vivenciando e que nós estamos, sim, caminhando para um mundo de regeneração, nós passamos até a almejar essa realidade. Eu tenho uma amiga que ela viajou, se não me falha a memória, o país foi a França. E aí, ela disse que pegou um bumbumzinho da bolsa, gente. Botou na boca. Quando ela botou na boca, um guarda municipal apitou, avisando a ela: não joga o papelzinho no chão, que você vai ser multada. Ela entendeu na hora o recado, pegou o papelzinho, dobrou, fez um pacotinho bem nozinho, bem pequenininho, enfiou dentro da bolsa. Então, se nós pudéssemos usar esse comparativo em mundos de regeneração, ainda existe nos espíritos a vontade. Né? Às vezes ainda tem aqueles momentos de raiva que dá aquela vontade de fazer o que não deve, mas o mal, ele é inibido. Porque a grande coletividade já não concorda mais com aquele tipo de comportamento. Bom, mas ela estava contando a história realmente da moça que iria jogar o lixo fora e aí foi advertida para isso, né? É como a gente enxerga, às vezes, a nossa falta de, digamos assim, de evolução, né? Como a gente vê essa questão da falta de evolução, porque muitas vezes realmente isso acontece. O Aldo está dizendo assim, a sua tá boa, é a dela, né, Aldinho? Tava realmente tá travando a internet da Dani, mas tudo bem, ela vai tentar voltar aqui agora. E a história que ela estava contando era justamente essa, porque às vezes a gente faz isso, né? Vai andando na rua, começa a jogar um papel no chão, vai justamente caminhando e começa joga. Eu já vejo as pessoas andando no carro e de repente jogam a latinha fora. Isso que a Dani está falando para a gente é bem interessante. Uma vez eu viajando com um grupo de amigos e um amigo meu começou a tomar um refrigerante dentro do carro e aí ele acabou o refrigerante, ele jogou a latinha pela janela, ele baixou o vidro e jogou a latinha, Dani. Aí eu fui, parei no acostamento do carro e disse assim, o senhor vai descer e vai pegar a latinha. Mas, Anderson, o senhor vai ter que fazer isso. O senhor tem noção, se tivesse vindo uma moto atrás, um carro, alguma coisa, o acidente que a gente teria gerado nesse momento. Aí ele disse, olha, desse dia em diante, nunca mais eu joguei lixo na rua. E olha que dentro do carro, pelo menos no meu carro, eu tenho um saquinho e tudo eu coloco dentro daquele saquinho. Então, é esse exemplo que a Dani está dando, gente, que nós percebemos como ainda falta para que a gente possa evoluir, né, Dani? Exatamente.
No mundo de expiação, nós vivemos um verdadeiro, digamos assim, turbilhão planetário. Como é esse turbilhão planetário, né? Nós sabemos, então, que existem várias categorias de mundos habitados, como nos é trazido. Jesus fala para a gente no Evangelho que há muitas moradas na casa do Pai. Porém, às vezes, nós pensamos que o planeta Terra é o umbigo do grande universo, das grandes constelações, que não é a verdade. Todos nós estamos aqui em processo de aprendizado e em processo de evolução. Nesse momento, agora, em 2020, que já vem há algum tempo, principalmente nós espíritas, falando a respeito da regeneração planetária, nós estamos adentrando nesse processo dos mundos de regeneração. E é interessante que nós ainda estamos em provas e expiações. Nós ainda temos que aprender algumas coisas, e é justamente através dessas provas, é através dessas expiações, como foi muito bem explicado semana passada, na live que teve aqui com o Aldo Donato e também com a Camila, falando a respeito dessa questão de provas, de expiações, dessa vivência, que você pode acompanhar, que está lá no YouTube, procure o YouTube de Libertação, Espiritismo e Luz, que aí você vai encontrar, ou então aqui no IGTV do Instagram. Tornar o mundo regenerador é a próxima fase do que a Terra vai ser, do que nós estamos nos aproximando. Para isso, há uma necessidade que cada um de nós, eu, você e todos os nossos irmãos, todos aqueles que convivem conosco em família, em sociedade, todo mundo que está aqui, independente da religião que esteja, independente da crença que tenha, independente do mundo que esteja vivendo, psicológico e emocionalmente também, porque nós temos um mundo emocional e psicológico dentro de cada um de nós, independente desse mundo, a gente pode ir caminhando nesse processo de aprendizado e aí sair de provas e expiações e adentrar na regeneração. Nem todos nós, infelizmente, é fato, estaremos aqui no planeta Terra quando realmente se tornar um planeta de regeneração. Por quê? Porque, como eu havia falado antes, nós temos grande dificuldade de entender e de compreender isso. Através do sofrimento, muitas vezes, só quando sofremos, é que a gente lembra de agradecer, é que a gente lembra de chamar por Jesus, é que a gente lembra de Deus, né? É que a gente realmente se dirige ao Pai. Às vezes nós nos perdemos tanto do nosso caminho, que esse mundo de expiação em que nós vivemos agora, realmente vai chamar a nossa atenção para isso. Ó, pensa, vê o que é que você está fazendo e como é que você está convivendo. Assim como a pessoa que vai andando, dirigindo seu carro, andando numa moto, caminhando na rua, joga um papel no chão, joga lixo no chão, é sinal de que a pessoa realmente precisa entender que ainda há muito para aprender. E aí muita gente diz assim, isso é falta de educação. Se nós observarmos dentro do processo que nós estamos vivendo agora, dentro da nossa própria evolução, quanto mais você se educa, quanto mais você se refina, quanto mais você busca viver melhor com o próximo, entender o próximo de forma com mais empatia, se colocar no lugar do outro, praticar a fraternidade, praticar bem a caridade, mas mostra que você está no processo de evolução, caminhando, que pode entrar no mundo de regeneração. Se você não está buscando isso, pensa o seguinte, eu estava até semana passada numa palestra com o Marcílio Costa dizendo isso, olha, talvez muitos de nós, até espíritas, e a Dani pode me corrigir nisso, e até espíritas, podemos não estar no mundo de regeneração quando ele chegar. Isso vai ser o ano que vem, 2021? Não, é um processo, né, Dani? Assim como foi para a gente sair do primitivo e chegar aqui em provas e expiações. Exatamente. Pronto, vamos ver se agora ela para. Tive que reiniciar aqui tudo. Então vamos lá. Eu estava lembrando que eu estava contando a história da greve, né, que teve um processo de greve da polícia, tudo. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que houve um grande saque. Eu acredito que vocês aí devem ter visto na televisão que houve muito saque em uma cidade chamada Abreu e Lima. E levaram eletrodomésticos, várias coisas. E muitas pessoas foram convidadas, né, para não ter que responder judicialmente, foram convidadas a devolver. E o que chamou a atenção da polícia é que muitas daquelas criaturas que haviam participado dos saques eram pessoas que não tinham histórico de crimes, eram pessoas que não tinham nenhum envolvimento
né, com nada ilícito. E aí a polícia começou a fazer uma pesquisa para descobrir o que motivou essas pessoas a fazerem isso. E aí eles disseram, porque nós achávamos que não íamos ser presos, e todo mundo estava fazendo e a gente fez também. Viu como a coisa, quando fica sem, digamos assim, sem um limite, quando há uma aceitação geral, né, quando as coisas erradas são vistas com naturalidade, com normalidade, elas vão ganhando espaço. E nos mundos regenerados, muitos espíritos que estão ali, principalmente no princípio da regeneração, agora mesmo que o nosso planeta está passando por essa transição, com certeza receberemos uma grande quantidade de espíritos bem mais moralizados para prepararem o terreno. Ou seja, eles terão uma outra visão a respeito da vida em sociedade, com mais respeito, com menos abuso, com menos exploração. E dessa forma, essas pessoas irão inibindo esse tipo de comportamento. E nós iremos nos adequando a uma nova conduta. E é interessante porque muitas pessoas se perguntam, né, por que durante um período de transição nós ouvimos falar muito a respeito de desencarnes em massa durante períodos de transição. E por que isso acontece? Muitas pessoas se perguntam. E, na verdade, isso acontece porque é necessário... Sim, mas vamos lá, Dani, tenta continuar, tá? Vamos ver. A internet dela não está ajudando. O bom é que a internet dela não está ajudando, ela fica devendo para a gente para voltar outro domingo aqui novamente conosco. Se Deus quiser voltar aqui então com a gente, a internet já está girando aí novamente. No início dessa passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, o capítulo 3, tópico 16, Mundos de Regeneradores, né? Santo Agostinho já começa dizendo o seguinte: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à prova, mas também os há mais miseráveis e também mais melhores. São os mundos de transições, que se podem denominar de regeneradores. Os mundos de transições são denominados, que se pode denominar de regeneradores, como ele fala aqui para a gente, são justamente esses mundos em que, onde a gente vai entrar agora na regeneração e faz, digamos, a ligação, a transição entre mundos de provas e expiações e os mundos ditosos. Então, a gente vai sair, vai entrando nesse processo de transição, vai para a regeneração, para na regeneração nos prepararmos para os mundos ditosos. E é isso que Santo Agostinho, logo no início, ele fala a respeito disso aqui para a gente. E ele diz no tópico 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma, o repouso, e acaba por depurar-se, ou seja, acaba por realmente evoluir, por começar a se auto-melhorar, por fazer o seu autodesenvolvimento pessoal. A regeneração nada mais é aquele mundo em que nós vamos entrar nele, vamos conviver mais com o bem do que com o mal. Não é que não vai existir o mal, vai existir também, mas será em doses, digamos assim, mais homeopáticas, onde nós, no nosso íntimo, no nosso interior, dentro de nós mesmos, vamos olhar os nossos valores. Olha o que Dani falou, né? Teve um saque aí, pessoas que nunca tinham feito nada disso, que nunca tinham tido passagem pela polícia, foram lá, não, todo mundo estava pegando, eu também peguei. Onde estão os nossos valores? Então, esse é o momento da gente começar a refletir. Nesse período, por exemplo, que nós estamos passando agora de 2020, já estamos às portas de 2021, e a persistência desse período agora, da gente ainda estar afastado de muita gente, de não poder estar saindo de casa como a gente gostaria, de estar fazendo as viagens que a gente gostaria,
2021, primeiro semestre, praticamente vai ser dessa forma. E aí, o que é que a gente faz nisso? Para um pouco e começa a refletir a respeito, sim, dos nossos valores. Ah, mas tá todo mundo na rua, tá todo mundo indo para barzinho, tá todo mundo indo para restaurante, tá todo mundo indo para festa, tá todo mundo saindo de casa. Tem pessoas fazendo festas, assim, absurdas, super lotadas. E aí, cadê os valores? Não, eu estava em casa, passei 6 meses, mas como estava todo mundo indo, eu também fui. Então, até que ponto os seus valores, aquilo que você tem consciência de que é correto para você, de que é válido para você, que esses valores estão realmente dentro de você e que você vai conseguir trilhar o seu caminho, seguir em direção à sua autoevolução. A Dani está dizendo aqui, peço desculpa a todos, minha internet está oscilando muito, pois é, e aqui agora está passando um trio elétrico, fazer o quê? Faz parte da vida, é isso, gente. Viver em mundos de provas e expiações é realmente a gente viver isso. O bom é que, Dani, aqui na regeneração, a tecnologia já vai estar muito mais evoluída e a gente não vai passar por esse processo, porque o Wi-Fi vai ser igualzinho o Wi-Fi do nosso lar. Vamos poder nos comunicar lindamente sem que a internet caia. Mas se der para você voltar, Dani, tudo bem, a gente está aqui até às 5. Então, ainda continuando, né, quando Santo Agostinho fala a respeito disso, voltando nessa contextualização de quais são os meus valores, aqueles valores que eu realmente respeito, que eu sigo, que eu não me deixo corromper, porque se todo mundo faz, eu também sou obrigado a fazer. O que é que a minha consciência diz? Isso é certo? Isso é errado? Será que é certo você, num período como nós estamos passando agora de pandemia, onde os órgãos sanitários do planeta inteiro nos pedem, saia de casa só se for necessário, não vá atrás de festas, evite, fique mais em casa. O número de jovens agora com a Covid-19, por exemplo, aumentou bastante. Porque, não, todo mundo está indo, então eu também posso ir. Todo mundo está fazendo, então eu também posso fazer. E aí vem aquela pergunta, se todo mundo toma banho de lama, você vai tomar banho de lama ou você vai tomar banho com água boa, que vai poder hidratar sua pele, limpar e deixar você cheiroso, cheirosa e maravilhoso? É isso que nós estamos falando, né? A Dani está dizendo assim, viu a solicitação, vamos lá, vamos ver se ela consegue retornar aqui para a gente. Então, o mundo Regeneradores é um mundo assim, onde as pessoas se preocupam mais umas com as outras, onde no período de pandemia as pessoas não vão procurar um barzinho lotado, não vão procurar um restaurante lotado, e vão estar lá todos pensando muito mais no bem coletivo do que propriamente no bem individual, e onde os seus valores como ser humano, como pessoa, aqueles valores que você aprende, que você carrega na sua vida, você vai estar respeitando, não é assim, Dani? Os mundos regenerados, eu doido para ir para lá, meu Deus. É verdade. Hoje a internet não está boas amigas. Então continua travando, gente. Vai botando aí, ok, não. Dani, parou. Tá ok. Tá ok, pode continuar. Então vamos lá. Então o que acontece? Existe essa... É comum, viu, gente? É importante nós falarmos isso porque tem muita gente por aí. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, onde um número muito grande de pessoas estão desencarnando. E eu tenho visto muita coisa na internet. Tem muita gente falando assim, é castigo de Deus para a humanidade. Aí outros já dizem assim, só os melhores estão morrendo. Quem ficar na terra é para provar, espiar, até ficar bom. É sério. Aí já tem outros que dizem assim, só quem não presta que está ficando. Foi exatamente assim que estava na internet, viu, gente? Esse termo mesmo. Quem não presta está ficando, porque o povo bom está indo embora. E outros estão dizendo que os ruins estão indo embora. São os exilados da terra, é. Uns defendem que são os bons, outros defendem que são os ruins. Então, quer dizer, é muita história que está surgindo na internet. E quando a gente traz isso para a realidade realmente do espiritismo, né, eu sempre gosto de dizer, olha, gente, espiritismo, a gente aprende com os espíritos. A gente precisa ler as obras básicas da nossa codificação, as obras que Kardec codificou, a gente precisa ler livros sérios para que a gente realmente compreenda a essência da nossa doutrina. Ou pelo menos tente, né? Que é tanta coisa, a gente vai tentando. Talvez precise mais de uma reencarnação, talvez não, com certeza, mais de uma reencarnação.
Então, a Gênese, ela fala a respeito desse assunto. E o que é que a Gênese diz? Que essas mortes em massa, elas acontecem e que desencarnam espíritos mistos. Desencarna muita gente boa. Desencarnam espíritos de pouca moralidade que já não têm mais condições de permanecerem na Terra. Não é? E esses espíritos mais maduros, quando eles desencarnam, eles vão para lá fazer eu vou dar um termo assim para ficar mais claro, tipo um intensivão. Ou seja, eles vão aprender ainda mais para voltarem para a Terra mais fortalecidos na sua questão moral, para acelerarem o processo da regeneração. Vocês estão vendo como a coisa é muito mais organizada do que nós imaginamos? É. E aqueles irmãos que não mais habitarão a Terra, eles desencarnam. Por quê? Porque eles participam das energias da Terra. E o que vai transformar a Terra em um planeta regenerado, olha só que interessante, gente, é a energia que envolve a Terra, que é o somatório, digamos assim, de todos os sentimentos e pensamentos das criaturas que lá habitam, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, somado à natureza. Quando a qualidade desses pensamentos melhorarem, os fluidos que serão produzidos pela nossa mente serão de melhor qualidade, e aí sim, pela energia que circunda o nosso planeta, nós seremos caracterizados como um mundo regenerado. Isso quem explica é Leon Denis. E por que eu estou trazendo essa explicação? Porque tem muita lenda na internet dizendo que tem data, gente. Não. Não existe isso. Não existe uma data de a partir do dia tal, do ano tal, o planeta Terra está regenerado. Não. Isso vai acontecendo gradualmente, naturalmente. Porque quanto mais nós buscamos a nossa moralidade, quanto mais nós melhoramos a qualidade dos nossos pensamentos, nós estamos contribuindo, o termo é bem esse, contribuindo para a regeneração do nosso planeta. E por que que o mal ele começa a ser inibido num mundo regenerado? Porque as pessoas que ali estão, elas já desenvolveram um certo nível de moralidade. A qualidade dos pensamentos e dos sentimentos já estão mais refinadas, um pouco mais refinadas. E elas já não aceitam determinadas condutas dentro de uma sociedade. É interessante porque na Gênese diz que o mundo regenerado, eles colocam como sendo o repouso aos seres que habitavam um mundo de provas e expiações. E eu achei engraçado, que eu até anotei aqui, porque eu gostei, viu, gente? Está lá naquele trechinho, a geração nova. Eu gostei desse termo, porque foi interessante que quando eu estava estudando a respeito, né, quando eu comecei a estudar a respeito de mundos regenerados, há bastante tempo atrás, quando começou aquela história da regeneração do planeta, Terra, tudo, gente, eu ficava lendo aquilo e pensando, meu Deus, ai, como eu queria estar num lugar desse. É como se fosse realmente um momento de repouso, porque o crescimento não é apenas moral. Em um mundo regenerado, o crescimento, ele abrange outras áreas também. E é por isso que existe a necessidade das mortes em massa. É interessante porque quando nós estamos numa fase de transição, existe, eu vou usar o termo intercâmbio, viu, gente? Porque aí fica mais fácil da gente compreender. É como se fosse um intercâmbio entre planetas que estão no mesmo nível,
que nós, ou seja, planetas que estão em nível de prova e expiação, mas que estão caminhando para a regeneração. E alguém pode perguntar, mas para que esse intercâmbio? Será que não era melhor a gente fazer o intercâmbio com os mundos superiores? A gente não ia aprender mais, não? Não, não, porque muitas das condutas que eles já assumiram na vida, nós ainda não temos condições de assumi-las. Realmente, né, Dani? Nós ainda não estamos preparados. É por isso que vem assim, vem os bons espíritos, a gente vai saindo, vai chegando espíritos melhores, vai se misturando conosco, justamente porque é a era do progresso moral. Exatamente. Então, esse intercâmbio que nós fazemos durante um período de transição é com outros planetas que também estão caminhando para a regeneração. Por quê? Porque em uns planetas eles investiram mais nas artes. Eu vou dar um exemplo assim. Aí num outro planeta se investiu mais na educação. Aí num outro planeta se investiu mais na medicina. No outro se investiu mais nas ciências, em toda a parte científica, um outro a parte tecnológica. E por que existe a necessidade de fazer aquele sopão entre todos os planetas? Porque esse momento que nós estamos vivendo, de mortes em massa, não é exclusividade do planeta Terra. Todos os planetas que estão passando pela regeneração estão vivenciando esse mesmo estágio de mortes em massa. E estamos literalmente trocando experiências, gente. Alguns, com certeza, no meio de todas essas pessoas que desencarnaram, alguns irão vivenciar a experiência de reencarnar em outros globos que estão na mesma condição moral que nós. E por que isso? Porque lá eles vão aprender um pouco mais sobre a parte da educação. Como realmente promover uma verdadeira levantada, como fazer um crescimento nessa questão da educação. Outros vão vivenciar a medicina. E todas as vezes que existe essa grande mistura na humanidade, todas as vezes que existe essa grande mistura e onde nós interagimos com outros globos, quando nós passamos por tudo isso e tudo se acalma, a tecnologia, a medicina, as ciências em geral, a educação dá um pulo. Olha a sabedoria de Deus. Aquilo que nós estamos olhando, e muitos estão olhando como um castigo de Deus para os homens, na verdade, é parte da nossa transição. Viu como a coisa está muito mais bem cuidada do que nós imaginamos? Nós estamos sendo muito mais bem assistidos do que muitos acreditam que realmente estão. Tem muita gente achando que nós estamos à deriva, né? Estamos soltos no universo. E nós não estamos. Nós estamos sendo muito bem cuidados e nós estamos sendo preparados para esta nova experiência que é viver em um mundo regenerado. Mas, Daniela, a regeneração já começou há bastante tempo. Tem um livro de Miramês chamado Francisco de Assis, onde Miramês deixa claro que a regeneração, ela deu início, mais ou menos, digamos assim, na época das cruzadas. Vocês já imaginaram quanto tempo atrás o planeta já vem sendo chacoalhado para que a gente saia dessa linha de conforto e nós venhamos a percebermos a importância da solidariedade. Tem uma frase na Gênese que eu amo, gente. Eu estava estudando para a Feira do Livro Espírita, né? E a Feleol. E aí, gente, eu fiquei encantada, porque eu encontrei uma frase na Gênese que eu marquei lá com marca-texto, e eu disse, essa daqui eu vou guardar.
Deus ama a solidariedade. Nos mundos regenerados, já não existe mais a ideia do meu, é do nosso. Vamos cuidar da nossa rua. Em mundos de prova e expiação, nós falamos assim, vou cuidar da minha calçada. Deu para entender? Eu não tenho, sei lá, eu não tenho condições, eu chego no posto de saúde. Vou dar um exemplo prático também. Eu chego no posto de saúde e não tenho um médico. Aí eu vou e pago minha consulta particular e boa sorte para quem depende daquele médico. E nos mundos regenerados isso já não acontece. Porque eles já desenvolveram o que nós chamamos de pensamento coletivo. Ou seja, eu não estou interessado em resolver só o meu problema. Eu quero resolver o problema da minha cidade. O problema das pessoas que moram no meu bairro. Nossa, e quando a gente começa a ler isso, meu Deus, chega a dar um calor no coração que eu digo, será, Jesus? Será que eu vou vivenciar isso? Já imaginou um local onde se pensa sempre no coletivo? Gente, é por isso que é considerado o repouso das almas que ainda estão nessa caminhada evolutiva, ainda estão começando a ganhar força nas pernas, ainda estão começando a entender realmente qual é a sua função no universo. Somos seres preparados e criados para sermos solidários. Então, nós que ainda estamos descobrindo isso, quando chegamos num local onde todo mundo pensa em todo mundo, onde as pessoas se cuidam, isso é fantástico. E essa regeneração, já estamos tendo sinais dela, sim. Com certeza. Já existem locais no mundo onde, por exemplo, eu vou dar agora um exemplo bem próximo. Existem locais no mundo, gente, que você pode até dormir com as portas abertas. Ninguém invade a sua casa. Isso não é sonho não, viu, gente? Isso é realidade. Existem locais no mundo onde, se você esquecer um celular em cima de uma cadeira, 3 dias depois você volta, o celular está lá. Existem locais no mundo onde as políticas públicas realmente são voltadas ao bem-estar da população. E o que é isso, Daniela? É sinais da regeneração. São os sinais aparecendo e mostrando como é viver no mundo regenerado. Aquelas pessoas, elas já não conhecem os problemas, digamos assim, sociais que nós conhecemos. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra para o Canadá. E foi interessante porque uma amiga, ela conversando comigo, ela disse assim, Dani, olha só, você não, aqui não adianta você falar de moradores de rua, não adianta falar desse trabalho de sopão. Aí ela saiu me dando as dicas, ela disse, porque aqui isso não existe. Isso pra gente é de outro planeta, né? É de outro planeta, porque nos nossos exemplos a gente sempre acaba falando das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, a importância do respeito a essas pessoas. E aí ela saiu, começou a falar, ela disse, olha, Dani, é muito diferente do Brasil. E aí ela começou a pontuar algumas situações, e ela disse, eu estou só te passando isso para você começar a entender. Não é, gente? Mas existe um outro lado. Aí alguém pode dizer assim, ai, mas meu Deus do céu. Então é sinal de que nós somos realmente, né, digamos assim, a escória da regeneração, porque ainda não chegamos nesse nível? Não. Eles são fortes nesse ponto. Nós somos fortes em um outro ponto. Sabia que o Brasil é um dos países mais solidários do mundo? É estranho, né, para muita gente ouvir isso. Mas no Brasil foi feita uma pesquisa, gente, isso é verdade mesmo. Foi feita uma pesquisa
Que se uma pessoa estiver numa rua chorando, tem países que a pessoa pode desmanchar, que ninguém para procurar saber o que é que está acontecendo. E no Brasil, nós temos essa tendência de nos aproximarmos e procurarmos saber o que está acontecendo. Moço, desculpa, posso lhe ajudar de alguma forma? Viu que nós não somos a escória do mundo? De jeito nenhum. E é importante dizer isso, porque tem muita gente que quando começa a falar desses países mais desenvolvidos, onde já não existe tanta miséria, começa a falar do Brasil como um dos países mais lamentáveis que existe. E não é. Outros valores nós temos. Principalmente, né, a questão do amor. Eu acho o brasileiro muito amoroso. A gente que vai lá para fora, a gente sente essa diferença, porque lá fora o amor, ele não é representado, ele não tem a mesma representação nossa. Nós temos facilidade de amar, sim. Nós temos facilidade de fazer caridade, sim. Embora, muitas vezes, o orgulho atrapalhe, mas a gente consegue. Exatamente. Somos calorosos, somos atenciosos. Eu trabalhei em uma empresa que veio um grupo grande do Japão para cá. E uma das coisas que deixou eles assim, nossa, em estado de graça, ele disse que foi a forma como eles foram acolhidos aqui. As pessoas davam muita atenção a eles. Né? E as pessoas chegavam perto. Oi, tudo bom? Olha, já almoçou? Vamos ali, vamos aqui. E conversavam, e sentavam, e brincavam. E é importante nós falarmos sobre isso, porque é justamente isso que acontece entre os mundos também. Uns são fortes em alguma coisa, mas perdem em outra. E é por isso que existe a necessidade desse intercâmbio. Então, aqui no planeta Terra, esses países são fortes na economia, mas lhe falta algo que nós temos aqui, mas que a nossa economia não é forte. E no mundo regenerado, isso vai se tornando mais homogêneo. Já não existe tanta disparidade. Já não existem países tão ricos e outros tão miseráveis. Já não existe mais isso. É como se nós fôssemos caminhando. Se eu pudesse dar um exemplo, gente, é como se a gente tivesse pego 2 tintas e estivesse pingando em um copo e devagarzinho a gente está mexendo aquela tinta. Ou seja, a gente está no processo de regeneração. Aí a gente pinga um azul e pinga um amarelo, a gente vai mexendo bem devagarzinho, está passando o processo de regeneração. Quando a tinta fica verde, estamos regenerados. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Para que ninguém, né, diz assim, ai meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Calma, gente, porque no leme desse barco, quem está mexendo, quem está com a colherzinha lá, misturando essa tintazinha, com muita paciência, com muito amor, é Jesus Cristo, né, Dani? Exatamente, sempre. E é bom nós compreendermos essas coisas, porque aí a gente vai percebendo que não estamos à deriva, que a coisa não está sendo feita para nos levar a sofrimento. É o processo do aprendizado. É simplesmente isso. Estamos vivenciando o nosso aprendizado. E todos os mundos que já passaram por essas transições também vivenciaram essas mesmas experiências. E se fortaleceram com essas experiências. O amor, gente. No mundo regenerado, ele não pode só ter o avanço da economia, o avanço da tecnologia. Porque muitas vezes nós falamos isso, nossa, aqueles países, eles têm uma economia forte, eles têm uma tecnologia maravilhosa. Mas o mundo regenerado, ele precisa avançar na parte material, na qualidade de vida das pessoas. Ele precisa avançar na questão da medicina. Nos mundos regenerados, muitas doenças que hoje circulam aqui no nosso planeta, elas encontrarão cura e deixarão de existir. É interessante nós falarmos que lá no passado, gente, um dente inflamado matava. A média de vida era muito curta.
Nossa, uma pessoa de 32 anos era considerado, já estava idoso. Porque o tempo de vida era muito menor. A qualidade de vida era muito pior. Então, existe um avanço geral. E esse avanço, ele também vem acompanhado da moralidade. Ou seja, nós teremos uma sociedade mais justa, nós teremos mais recursos tecnológicos, nós teremos mais saúde para o corpo. Nossa, que maravilha. Nossa, chega a dar emoção ficar falando. Imaginando que mundo é esse. E teremos mais amor. Nós só temos 3 minutinhos, infelizmente, para encerrar, porque o Instagram nos expulsa, né? E tem uma frase que eu separei aqui de Emmanuel, lindíssima, porque Emmanuel diz o seguinte, que depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerador no batismo do sofrimento. Então, é justamente isso que você está falando, que nós devemos nos preparar justamente para isso, né? Para essa beleza. Então, sem desespero, cada um no seu tempo, cada um no seu limite, devagarzinho, que somos trabalhadores da última hora, e ainda temos oportunidade, chegaremos lá, né, Dani? Exatamente. Façamos por onde sermos merecedores de todas essas benesses. Dani, muito obrigada por você estar aqui conosco. Quero aproveitar e pedir para você mexer na sua agenda, arrumar um domingo em fevereiro e fazer uma palestra com a gente, porque a nossa agenda de janeiro, graças a Deus, está fechada, mas fevereiro eu quero ser conosco, você vem conosco, 8 da noite, fazer uma palestra aqui com a gente. Veja a sua agenda aí direitinho. Muito obrigada. E aí a gente tem aqui um minutinho para pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Possível? Vamos lá. Vamos lá, vamos sim. Gratidão, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de crescimento. Rogamos a todos os irmãos que neste momento se encontram em sofrimento, rogamos a Ti, Senhor, em favor desses irmãos, para que eles tenham um alívio no coração, um lenitivo na alma, que Maria de Nazaré, que é um verdadeiro exemplo de amor e de cuidado na espiritualidade. Olhe por nosso planeta, olhe por todos os corações que nesse momento estão desesperados, desanimados e enfraquecidos. Gratidão aos bons espíritos que se oferecem em caravanas de socorro ao nosso planeta. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo em nossas vidas e por tudo aquilo que nós estamos adquirindo de conhecimento e sensibilidade neste momento de pandemia. Gratidão, gratidão e gratidão, essa é a palavra do nosso momento. Gratidão pela lágrima que desce dolorida, mas que nos engrandece a alma. Que assim seja. Que assim seja, Dani. Um beijo, te amamos demais. Muito obrigada por você estar aqui conosco, tá? Você é sempre muito fofa, muito gentil, gente. Você não tem noção de quem é essa figura. Muito obrigada mesmo. E contamos com você, então, em fevereiro. Vou dizer assim, cancela um compromisso e vem aqui falar junto com a gente no Facebook do Núcleo Espírita Amor e Caridade, no Facebook do Libertação Espiritismo e Luz. A gente quer contar realmente com você para fazer essa palestra juntinho conosco. É sempre um prazer te receber. E, gente, lembrando que hoje, 8 da noite, Evandro Oliva vai estar conosco, tá? Fazendo aí uma bela palestra cantada em temas natalinos, e você está convidado a participar da nossa live hoje, 8 da noite. E olha, esse bate-papo aqui super delicioso, a gente ficava aqui umas 3 horas ouvindo Dani falar, mas infelizmente o Instagram não deixa. Vou deixar salvo para vocês, eu vou fazer, vai estar salvo aqui no IGTV, e também vou fazer uma ediçãozinha e vou colocar para vocês lindamente acompanharem lá no YouTube do Libertação Espiritismo e Luz. Tem link aqui na bio. Dani, que Jesus te abençoe sempre e que todos vocês que estejam nos acompanhando sejam abençoados também. Linda, cheiro no teu coração, tá? Beijo. Gente. Cheiro para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada
pela participação de todos vocês nessa tarde. Eu falei o nome de ninguém que não deu, mas nessa tarde de domingo é sempre bom. Hoje, nosso 20º Evangelho comentado. Estamos em festa.